Fala galera, William Japa chegando na área e hoje eu estou com esse cara que você já vê nas imagens aí, um fera do MMA, do jornalismo mundial, um dos pioneiros aí na reportagem de lutas, né, no Brasil e no mundo, comentarista do canal Combate, um canal especializado em lutas e várias outras atividades que ele tem aí que a gente vai conversar a partir de agora com Marcelo Alonso. Seja bem-vindo, cara. Prazer, William. Prazer estar contigo aí, cara. Ligação forte que eu tenho aí com a tua terrinha, com a nossa terrinha, né? Somos Então, brasileiros também com um pouco de coração japonês aí. pô, que legal, cara, você falar isso. Obrigado pelo tempo disponibilizado aqui pra gente bater um papo. Sou fã seu, cara. Sou fã do seu trabalho e queria te dar os parabéns e agradecer também pelo tempo disponibilizado aí, cara. Prazer todo meu, pô. Vamos que vamos. Falar um pouquinho de luta, que é o que a gente gosta, né? É mesmo. Mas como você falou de Japão, Marcelo, a primeira pergunta, a pergunta que não quer calar, é da saudade do Japão, cara. Bastante, rapaz. Pô, aquela era Pride era maravilhosa, né? E eu vivi essa era Pride trabalhando para uma revista japonesa chamada Kakutogi Tsushin, né? Que praticamente me possibilitava estar uma semana em Curitiba fazendo a shootbox, outra semana aqui no Rio fazendo a BTT. Então, graças a Cactói Tsushin, a Tatame também, eu pude cobrir ali em loco, né, cara, esses anos dourados do MMA mundial, que são a Era Pride. Pois é, inclusive a gente estava conversando agora há pouco em off, você falou da questão da BTT e também da Shootbox, né, que foram as duas academias, os dois ícones praticamente desses longos anos de Pride que você cobriu. E tem, claro, a gente não pode deixar de comentar a respeito da rivalidade entre eles, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Foi a mola mestra, né, cara? A mola propulsora aí do sucesso do Pride, foi essa rivalidade, né? E, pô, impulsionou o evento, fez os fãs, né, lotarem o Tokyo Dome, Yokohama Arena, quantas vezes aí, pô, e eu, quando ia cobrir, ficava muito impressionado, né, cara? Que era o verdadeiro Real Madrid, Barcelona do MMA. Cansava de ir pro lado de fora, eu fazia questão de, antes de começar o evento, ir na fila e ver a reação das torcidas. E você tinha fãs da Shootbox com camisa da Shootbox japoneses, você tinha outros japoneses com a camisa da BTT, né, os da Shootbox imitando o Vanderlei. Pô, e era uma coisa assim, um clima único que eu nunca vi na história do esporte. Agora, Marcelo, eu estava vendo algumas coisas a seu respeito e essa rivalidade lhe custou uma entrada num evento especial, né, cara? Conta essa história aí pra gente, essa questão da rivalidade lhe custou a entrada num evento principal aí do Pride, cara. Em 2003, né, cara, o Pride Grand Prix. Isso era uma coisa, o lado negativo disso tudo nem era. Eu acho que a parte dos lutadores eles levavam de maneira muito profissional, mas o que acabava sendo um pouco negativo, né, era a parte dos dirigentes. Que aí, quer dizer, quando a rivalidade transpunha a questão do ringue e ia para a política, aí realmente era uma coisa que acabava prejudicando as próprias equipes, né? Que era o caso do Kawasaki e a Motoko era da BTT, o Kawasaki da Shootbox. Eu, obviamente, por estar fazendo matéria com os dois, tinha uma relação sempre próxima dos dois, mas teve um Pride lá que o Kawasaki ficou enciumado porque a Motoko me ajudou a tirar a credencial. E, cara, ele resolveu bloquear a minha credencial. Eu já com a credencial Ringside, né? Que eu sempre que ia pro Pride, eles me davam Ringside, a única revista brasileira cobrindo. Às vezes o Luca da Grace também ia, mas normalmente não batia, que normalmente ele ia quando o Renzo ia lutar ou o Ryan. Eu ia quando era BTT e shootbox, né? E aí o Kawasaki fez uma política lá interna para barrar minha credencial, cara. E foi realmente, porra, as piores experiências que eu tive. Você imagina, eu pagava do meu bolso para ir cobrir o evento, né? Gastava uma nota para chegar lá e pô, ter a credencial negada por causa de política, cara. E é o que eu Uhum. expliquei para o Rudimar na época. Uma política que ia ser prejudicial às duas equipes, porque a Sim. capa poderia ser de um quanto de outro, porque o Minotauro lutava com o Crocop essa noite pelo cinturão interino dos pesados, e o Os Vanderlei pesados. fazia duas lutas no Grand Prix. E, obviamente, se o Vanderlei ganhasse o Grand Prix,
quem tinha mais chance de ser a capa era o Vanderlei. Então o Kawasaki estava dando um tiro no próprio pé, né, cara? Que era a Tatame e a Grace eram as principais revistas, eu estava lá para dar capa para o melhor. E a maior prova de que a gente não leva para o pessoal é que a capa dessa edição acabou, mesmo eu estando do alto de uma torre lá, com a foto lá de longe, a capa acabou sendo o Vanderlei, né? E não o Minotauro, que a BTT me deu toda a estrutura. Se eu fosse um cara ligado à política ou rancoroso, a capa teria sido o Minotauro, né? Mas não, a gente achou, a equipe achou que o Vanderlei merecia mais por ser a final do Grand Prix, e a capa foi a Chute Box. Fez o jornalismo puro, né? Deu Exatamente. a capa, mostrou aí o que tinha que mostrar, que fazer. Cara, falando de jornalismo, Marcelo, entrando um pouco fazendo uma pergunta um pouco pessoal, mas que me deixa assim um pouco encucado, porque eu também tenho uma história parecida com a sua, sempre tive caminhando junto com minha vida profissional o jornalismo, mas sempre em segundo plano, eu fazendo alguns trabalhos no jornalismo, né? E você, cara, biólogo, trabalhando com carteira assinada e tudo, você decide largar tudo e seguir carreira jornalística numa área que, cara, ninguém conhecia ainda, né? Que é o esporte de lutas, né? Na verdade, o jornalismo de lutas. Cara, como foi isso na tua cabeça para tomar essa decisão? Como é que foi? Isso me deixa muito encucado para saber. Cara, foi óbvio, né? Você, 4 anos dedicado ali, 4 não, muito mais, né? Porque eu fiz a faculdade de biologia, foram 4 anos. Depois fiz uma pós-graduação, trabalhei como microbiologista contratado, com carteira assinada, por praticamente 2 anos, né? Eu dava um curso para oficiais de farmácia, mais de 40 oficiais de farmácia, então era uma profissão realmente, já que eu já tinha seguido um caminho. E aí, mas eu percebi que aquilo não estava me fazendo feliz, né? Era uma rotina muito, chata, meio que sempre igual, inocular e ver a contagem de bactéria, não era aquilo que eu queria. E aí eu descobri, por ser fotógrafo, né, o jornalismo por coincidência, e acabei, conversando com meu pai, que foi quem investiu na minha faculdade, ele me deu todo o apoio, e aí eu saí da biologia e descobri o jornalismo e não me arrependo, né, cara? Quer dizer, acabei investindo inicialmente numa revista paulista, que era a QI, que me permitia fazer reportagens, fotos, tudo que eu gostava. E depois a coisa expandiu, que eu percebi que eu podia ser uma agência de lutas, né? Então passei a trabalhar com o Japão, com o Kakutogi Tsushin, com a Europa lá, com a Budô, Cinturão Negro, Campus Kunst, nos Estados Unidos com a Full Contact Fighter, né? E aí foi o que foi o grande boom para mim, né? Que eu virei uma agência de lutas e isso financeiramente passou a ser bastante interessante, porque enquanto eu dependia só do mercado brasileiro e dos donos de revista aqui que são muito doidos, às vezes te pago, às vezes não te pago, de acordo com a vontade dos caras, você tinha ou não o salário. Você entregava, você tinha que entregar na data que você tinha que entregar. Agora, isso não queria dizer que você iria receber. E já com o Japão, Estados Unidos, Europa, não. A data marcada era a data que você ia receber. Isso me permitiu investir nessa profissão. Pô, bacana. E aí você começa o jornalismo diferenciado, né, que é o jornalismo de lutas, como eu falei, e numa era em que praticamente não existia internet, né? O que eu quero dizer? Hoje em dia a informação, o cara clica lá, procura, pesquisa, inclusive eu pesquisei muita coisa a seu respeito na internet, né? Mas antes, cara, não tinha esse acesso. E você foi um jornalista que foi em loco, né? Pegava nas academias as fotos e tudo, veio para o Japão, viagens várias vezes para o Japão para pegar. Como era, cara, essa loucura, né? A gente diz que é uma loucura, né? Largar, assim, toda essa vida para investir no jornalismo e fazer um jornalismo em loco, né, cara? Cara, o mais difícil não era só o jornalismo em loco, sempre foi um prazer, né? Eu brinco que hoje em dia a galera, por um lado, é muito vantajoso você poder fazer tudo pela internet, por outro, os jornalistas hoje não têm a proximidade que eu tinha, né, cara? Eu ia lá cobrir, eu sabia cada camp do Vanderlei, eu sabia a contusão que ele estava.
que você ali nos bastidores, você vai criando uma proximidade, e aí o mestre chega e fala, porra, o Vanderlei tá com uma tendinite no ombro, pô, tô preocupadíssimo e tal, e o Minotauro, e eu sabia todas as contusões, eu sabia o que o cara tava bem, eu sabia quem tinha nocauteado quem nos treinos. Então, quando o cara ia lutar, eu tinha certeza se ele ia vencer, e quando ele estava com uma contusão muito grave, eu ficava até mais admirado com as vitórias, eu valorizava mais as vitórias. Isso era a possibilidade do jornalismo único que não vai existir mais, né? Por consequência do caminho que a internet tomou. Por outro lado, né, a maior vantagem que eu acho é que naquela época, você imagina, eu tinha que, para eu viabilizar minha profissão, eu tinha que revelar, eu tinha que ampliar, eu tinha que gravar entrevista, eu tinha que digitar e eu tinha que bater na máquina Hamilton, né? Então eu tinha 6 químicas para fazer para revelar filme. Primeiro eu tinha que comprar uma lata de filme e rebobinar. Olha o processo. Né? Hoje em dia está tudo no celular. Imagina só quem tem celular, máquina fotográfica, olha o que você tinha que fazer para chegar à revista impressa. Eu tinha que comprar 30 metros de filme, botar em bobina no laboratório na câmera escura. Depois de botar nas bobinas, eu tinha que fotografar nos eventos uma porrada de filmes. Chegava em casa, fazia química para revelar os filmes, que era o D76, o interruptor, ácido acético e água, e o fixador. Né? Aí, beleza, revelou o filme, tinha que estar na temperatura certinha, o tempo certo na coisa, porque se você errasse no tempo ou na temperatura, o filme ficava super subexposto ou superexposto. Né? Então, você estragava o teu trabalho inteiro se a temperatura não tivesse como tinha que estar, tudo isso. Depois de revelar do filme, você botava no ampliador, aí tirava um dia só para ampliar. Para ampliar, eu tinha que fazer outros químicos. Aí eu tinha que fazer o Dectol, que era o revelador, ácido acético e água, que é o interruptor, e um outro fixador para papel, que não é o do filme, entendeu? Então, você imagina, isso tudo, você tinha que estar com tudo pronto, tudo fresco, e aí ampliado, eu não tinha um laboratório em condições ideais, não tinha movimentação de água, então às vezes manchava uma foto, tinha feito uma ampliação perfeita, mas no dia seguinte, quando eu botava para secar, eu via que não lavou direito, não fixou direito, ficou uma mancha amarela no meio da foto, tinha que fazer tudo de novo. Então é um troço de maluco. Isso só para fazer as imagens que hoje a gente pega o nosso celular com alta qualidade, faz só assim, ó, entendeu? E outra, quando eu ia cobrir um mundial, eu tinha que entrevistar todo mundo que ganhou num gravador, cara. Então eu pegava, batendo a matéria, ficava ouvindo os depoimentos de um por um para botar aspas na matéria. Então o trabalho que se dava é difícil de escrever hoje, para quem hoje em dia não conheceu a era analógica, a vantagem de viver no mundo digital. Inclusive tem uma história, uma das histórias, né, que eu vi, dentre várias, eu achei interessante, é bom a gente tocar aqui, Marcelo, é a respeito com esse jornalismo em loco, você, né, amante do mar, gosta de tubarão, que eu vi também, surfista, chegou a encontrar com um cara da faixa preta, da mesma academia, que tinha uma ligação com o Royce, que o Royce tinha lutado no UFC, um dos primeiros UFCs lá, e você querendo saber o resultado das lutas lá, você chegou a ir lá, chegar com ele, né, aproveitando um pouco essa questão do jornalismo em loco, e você, como não tinha como saber como tinha sido o evento, você chegou com o cara e bateu um papo com ele? Não, sem dúvida. No Rio, cara, o que acontecia? Nessa época, só tinha Kiai. A Kiai saía de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, né? E aí a maneira que você tinha para se informar, ou era na prainha pegando onda, que você encontrava todo mundo do jiu-jitsu, ou o que eu fazia, que como eu conseguia entrar na academia e ser bem aceito numa época de muita rivalidade, era vendendo fotos. Então tinha o campeonato. Pô, eu fotografava todo mundo. Os caras começaram a me conhecer como fotógrafo. Então o Royler, eu ia lá na segunda, na academia dele, e aí, cara, como é que foi o Royce no UFC? E ele levava as fotos para vender. Muitas vezes os caras não tinham nem dinheiro. Falavam, pô, posso te pagar em camisa? Eu, pô, meu irmão, muito melhor, me paga em camisa. Pô, entendeu? Legal. Mas o meu negócio era estar próximo dos caras. E assim eu fui criando uma coisa que era muito difícil na época, que foi um vínculo com todas as academias, né? Eu passei a ser um cara aceito num momento que a rivalidade era bizarra. Se já fosse numa academia, a outra te odiava, eu passei meio que a ser muito bem recebido em todas elas, né?
Pô, bacana. Aí vem a pergunta, Marcelo, do seguinte: você tem uma boa relação com várias academias, com vários lutadores, vários atletas, né? E aí, depois da passagem pela Tatame, pela extinta Kiai, você chega, recebe o convite do canal Combate para ser comentarista, cara. Como é que é isso? Comentar, por exemplo, uma luta de um atleta que você é amigo, parceiro. Como é que você teve que lidar com isso daí, cara? Não, então, na verdade, assim, quando eu saio da Tatame, eu me associo ao Gleidson Venga, né, e passei a ser PVT, dono do sim. PVT, e aí a gente fez a editora PVT, onde a gente pegou o site, começou a fazer uma revista digital, né, e a gente também começou a fazer a editora PVT, onde a gente lançou livros, né, lançou o meu livro do Vale Tudo MMA, o Por 100 Trás do anos de luta. Octógono, todos lá, quer dizer, a gente lançou já seis títulos via editora PVT. E nessa época que eu migrei da Tatame para a PVT, né, o pessoal do combate sempre me chamava, o Nairton Abad, para eu ser comentarista, e eu refutava, porque eu falava, cara, para eu comentar, eu preciso. Eu vou falar a verdade e eu preciso que me dá mais dinheiro são as revistas gringas, né? Então, eu não tenho como fazer isso ainda. Então, eu não entrei no combate como comentarista. Eu passei 5 anos antes Sim, fazendo programas de entrevista, que era o meu negócio. Eu continuava e não conflitava com as revistas, né? Então, eu sim, sim. passei a fazer o programa cara a cara. Depois, aí teve o programa Combate News, né? Que é um programa de informações semanais. E aí sim, quando as revistas, com o fim da Era Pride, quando as revistas começaram a cair, e o Nairton me fez novamente esse convite, eu falei, pô, vou tentar. Não é muito a minha praia, não é o que eu fazia, mas eu vou tentar, porque agora não conflita. E eu sempre Aham. tive essa preocupação de falar a verdade, de não fazer média por ser brasileiro, entendeu? E seguir esse caminho. E foi por aí. Eu tentei sempre trazer uma coisa diferente, né, cara? Porque na época que eu tava, tinha o Carlão e o Luciano, que eram mais técnicos, eu tentava puxar mais o lado pessoal, a coisa que eu sempre conhecia, os lutadores, tinha uma proximidade. Eu tentava trazer exatamente isso, falar com a equipe antes e falar, ó, cara, pô, a tática é essa, tal. Deixava o lado técnico mais para Carlão e Luciano e trazia mais o lado humano, entendeu? Bacana. Então teve um processo, viu, galera? Para Marcelo Alonso ser comentarista do canal Combate, não foi assim papum, não. Vem ser comentarista, ele aceitou, teve todo um processo aí. Claro, né? Quase 30 anos de carreira no jornalismo aí de lutas, o cara tem que tomar todo um cuidado, né, para pisar firme, saber onde tá pisando, fazer a coisa certa, certinho, né, para não, claro, não estragar todo esse trabalho que ele teve. Cara, você falou dos livros, cara. Falou dos livros e eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta que, poxa, quem me acompanha já viu eu fazendo essa pergunta para o mestre Orlando, que é lá de Macapá, da minha cidade, que ele trabalha 22 anos aí com jiu-jitsu, eu fiz essa pergunta para ele e fiz também para o mestre Rudimar, que é a respeito, Marcelo, do início da década de 90, a marginalização do esporte, né? Como era vale tudo, o pessoal era marginalizado, era tido como uma pessoa violenta, aquela coisa toda. E aí o vale tudo torna-se MMA, que é mais ou menos o tema, na verdade é o tema principal do seu livro, né? Inclusive é o nome do livro, e o MMA transforma o esporte numa coisa de família, num super negócio, onde você vê famílias praticando o MMA, a esposa, por exemplo, entra para fazer aula de Muay Thai, aquela coisa toda, para ter um condicionamento físico. Cara, qual é a visão que você tem dessa passagem, você que acompanhou em loco essa passagem do esporte até hoje em dia o MMA com um grande negócio que é? Cara, foi muito interessante, né? Exatamente o processo, né, de você profissionalizar, né? A gente tinha aqui nos anos 90, nos anos 80, uma coisa de duelo de estilos, quem era o melhor, uma rivalidade até pessoal, né, entre jiu-jitsu e Muay Thai, depois jiu-jitsu e luta livre. E Luta isso livre. foi, né, isso foi um processo muito importante que não pode ser esquecido até o esporte cair na mão do Dana White, por intermédio, obviamente, do grande Rorion Gracie, e se transformar no esporte, né? Então, todos os atores dessa história são importantes e não podem ser esquecidos, né? Tanto aqueles que lutaram, suaram sangue lá atrás, nos anos 40, 50, 60, 80,
né? Como o Horion, que fez a transição, sem ele a gente não estaria aqui falando disso hoje, como o Dana White, que pegou a matéria-prima e transformou num produto acabado chamado MMA, teve a sensibilidade, né, de perceber que não tinha mais por que ser um confronto de estilos, e aquilo era um tremendo de um negócio, né, uma visão que talvez quem tivesse inserido, como o Horion estava, ou como todos nós, talvez a gente não tivesse a capacidade de fazer essa transformação. Então a gente nunca pode também deixar de reconhecer a importância do Dana White nessa história, né? A gente acaba vendo o Cartola e tal, tendo às vezes raiva do Dana, mas o Dana é um personagem de suma importância nessa história, como são todos os que suaram e sangraram lá atrás, que a gente não pode esquecer de Ivan Gomes, de Valdemar Santana, de Carson Gracie, Sério Gracie, Carlos Gracie, João Alberto Barreto, Rei Zulu, né? Todas elas, Flávio Molina, Marcelo Bering, Marco Ruas, Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, Renzo Gracie, todos esses caras, cara, para mim tem o mesmo peso. Tem muita gente que fala a história é contada pelo vencedor. Não, não nas artes marciais. Nas artes marciais, o vencedor só chegou a ser vencedor, né, porque ele teve um oponente de alto nível que fez ele treinar mais. Então esse papo vale para guerra, Primeira Guerra Mundial. Quem conta são os aliados que venceram. Tudo bem, né? Nas artes marciais não pode ser assim. Quem conta a história é quem teve dos dois lados, né? Que os dois lados são importantes para que a história chegasse onde chegou. Pô, bacana. E um desses nomes que, na verdade, muitos desses nomes que você citou aí, está na calçada da fama da cidade das artes marciais aí no Rio de Janeiro, cara. Isso aí é inevitável, a gente tem que falar disso aí, que é uma iniciativa muito bacana, que inclusive você é curador lá desse projeto, né? Que bacana, cara. E o único jornalista, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, o único jornalista que está lá na calçada da fama das artes marciais é Marcelo Alonso. Essa coisa do Ará, Marcelo Ará, aí, porra, vereador, né, meu amigo também, mas o Ará é um cara, que viveu isso, né? Então, ele não é apenas um político que está atrás de votos para fazer, não. É um cara que eu posso te falar que ele viveu porque eu conheci o Ará, faixa azul, lutando no Pan-Americano, depois crescendo na luta, e um ser humano diferenciado, um cara que realmente gosta do esporte, não é um político que está fazendo isso meramente para ganhar votos, não, isso eu garanto. E quando ele me chamou para ser curador do projeto, né, eu fiquei muito feliz, cara, porque esse é meio que o foco principal, né? Quem acompanha as resenhas PVTs que eu faço há 3 anos, o foco principal do meu trabalho é exatamente reconhecer esses grandes ícones que fizeram, né, e fazem ainda a história do esporte. Porque tem um monte de gente, obviamente, jornalistas extremamente competentes hoje em dia, fazendo um trabalho de análise do UFC, de análise do esporte no presente, mas como eu vivi muito esse passado, né, eu faço questão de me dedicar a isso. E essa ideia do Ará, da Calçada da Fama, veio de encontro a tudo que eu faço, né, cara? Que é exatamente homenagear esses caras. Quando ele me chamou, eu fiquei, muito feliz, né? E o único problema é que, é o que a gente imaginava, né, cara? A gente está no país da luta. Então ele me deu, 70 nomes. E aí ele já tinha uma lista excelente, porque ele conhece luta também. Ele chamou o Fernando Flores para ajudar também. Eles conhecem muito luta. Então eles escolheram nomes excelentes. Eu discordei de alguns, botei outros que tinham sido esquecidos. Mas qual a conclusão que você chega? Se você fosse falar só de MMA, 70 nomes, era pouco, mas você conseguia. Só que você está falando de todos os estilos marciais. E o Brasil é o país da luta, né? Você tem mestres de capoeira que são, lendas. Você tem mestres do karatê que vieram do Japão, fizeram o karatê crescer aqui. Você tem do taekwondo, você tem do boxe. Então, como homenagear... Judô, né, cara? Judô, cara. Olha, né, as lendas que a gente tem, as medalhas olímpicas graças ao judô. Em suma, como homenagear todas essas feras? E aí foi difícil essa primeira fase. 70 nomes, muita gente ficou chateada por não estar. Mas aí agora em dezembro o Ará quer lançar mais 40, a gente vai corrigir distorções, por exemplo, como Horion, Hollis Gracie, Valdemar Santana, Ivan Gomes, Rei Zulu, Valide, né, ficarem fora dessa primeira etapa. Eles vão entrar na segunda, como muitos outros mestres que também mereciam
estar nessa primeira fase não estavam. Pô, que bacana, prazer imenso estar falando contigo. Ó, pessoal, para você que está assistindo, estamos falando com Marcelo Alonso, quase 30 anos de história no jornalismo de lutas, especializado em lutas. Tem 2 livros com várias edições, aí você pode acompanhar, pode comprar o livro desse cara. Inclusive eu fiz uma pergunta sobre isso agora há pouco aí, que é do Vale Tudo ao MMA, 100 anos de lutas, deu uma lida, tem várias coisas legais aí da história das lutas, e tem também o Por Trás do Octógono, que aí mostra alguns desses caras, algumas das histórias do Marcelo, já que ele é um jornalista que por muitos anos acompanhou em loco aí os eventos e fotógrafo, né? Pegou essa paixão com a fotografia e uniu ao jornalismo e fez essa carreira brilhante aí. E tem vários registros, né, Marcelo? Você deve ter um arquivo imenso de fotos, né, cara? Pô, cara, com certeza. Aí mais de 30 mil fotos aí fácil, né? Porque, cara, pô, outro dia eu tava contando aí, é muita coisa, né, cara? Porque assim, porque é legal do Vale Tudo MMA, né? A coincidência minha e do Nagal é que a gente começou no mesmo ano, 92. A gente começou a fotografar a luta. E ele é o único fotógrafo que teve em todos os Prides, teve nas 40 primeiras edições do UFC, né? E cobriu também muitos Shotôs. Eu sou o único fotógrafo que teve em todas as edições do IVC, todas as edições até as 60 primeiras do Jungle, todas as edições do Mecha. Né? Quer dizer, eu peguei todos os eventos que lançaram os brasileiros nesses 20 anos iniciais, e ele pegou os principais eventos japoneses e o próprio UFC. Então a gente juntou isso, fez o livro exatamente priorizando imagens, né, cara, e trazendo um pouco dessa história importantíssima aí. Oh, bacana. E é importante você falar no nome do Susumu, Nagal, que eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito disso. Como é que começou, cara, essa relação? É uma herança do Pride ou vem antes, depois? Como é que foi que começou a relação com o Susumu, cara? Cara, isso é uma história até muito engraçada. E graças a essa história eu comecei a trabalhar para a revista japonesa sem querer. Como é que aconteceu? Aquele Vale Tudo no Maracanãzinho, em 93, foi 94, né? O Amauri ia lutar com o Hulk na final, quer dizer, foi um evento histórico. E aí veio a revista japonesa pela primeira vez, que era a Kakutogi Tsushin, né? Que veio o Tanikawa, o Nagal e o Endo. Eles vieram cobrir, eu não sabia nem quem era, nem sabia que tinha revista japonesa. Aí eu tô chegando, quando eu olho, cara, o Rio estava muito violento naquela época, eu vejo 3 japoneses presos do lado de fora do Maracanãzinho, todo mundo barrados. Barrados, e tinha uma grade, estava começando a escurecer. Aí eu falei com segurança, falei, meu Deus do céu, cara, porra, não deixa esses japoneses aí não, os caras estão com mais de 40 mil dólares aí de equipamento fácil, vão ser assaltados lá fora, cara, não posso fazer nada, tá sem credencial. Eu falei, cara, tenha sensibilidade, meu irmão. Pelo menos bota os caras pra dentro. É óbvio, vai lá, os caras, o olho puxado dos caras, tu acha que os caras estão aqui de sacanagem? Vieram, não falam português, tu acha que eles vieram cobrir o nosso evento, porra, de sacanagem, caíram de paraquedas? Os caras estão investindo. O segurança não teve essa sensibilidade, aí o que eu fiz? Porra, eu percebendo que os caras iam ser assaltados, eu dei a minha credencial para um deles, que era o Nagal. O cara foi lá, chamou o João Alberto deu um esporro no segurança e botou todo mundo para dentro. Terminado o evento, né, eles descobriram que eu trabalhava para a Kiai, que era a maior revista do Brasil na época, e me chamaram para jantar. Nesse jantar eu contei para eles a história da rivalidade do jiu-jitsu, luta livre e tal, e isso acabou virando uma grande matéria, né? E aí, logo na sequência, né, o Manabu veio ao Brasil também fazer uma outra reportagem, o Susumu falou de mim, ele veio, e aí ele convenceu o editor a me chamar a ser o correspondente da Kakutogi no Brasil. O Tanikawa já tinha me conhecido nesse jantar, já estava com essa ideia. Pô, para mim foi perfeito, né, cara? Porque o mercado aqui era muito inconstante, a Tatame estava começando a surgir como um jornalzinho que eu ajudava os garotos, pô, não tinham dinheiro nem para comprar manteiga para geladeira. Eu na Kiai, porra, era uma inconstância, o cara me pagava de 4 em 4 meses, quando ele queria, uma loucura do caramba, cheque sem fundo, porra, aquelas coisas do Brasil, né? E aí, de repente, a revista japonesa vem para
para me dar esse suporte que eu precisava para levar a coisa a sério. Hoje uma boa ação misturada a um jeitinho brasileiro, né, cara? Rendeu bons frutos aí, que bacana, Exatamente, cara. Bacana. Susumu Nagal, grande fotógrafo, tem um arquivo imenso, assim como o Marcelo deve ter um arquivo imenso do Pride, para quem é fã do Pride aí, cara. Ó, dá uma olhadinha nesse livro aí, inclusive vocês fizeram exposição aí no Brasil, né? A Com ideia algumas do fotos. livro, e curiosamente a ideia do livro foi quando a gente fez 20 anos, né? Agora a gente vai fazer 30, daqui a 2 anos a gente faz 30 anos. Mas quando a gente fez 20 anos, eu tive essa ideia e apresentei no Combate, né? Pro Quiroga, na época que estava entrando, o cara que patrocinou os livros. Eu tive a ideia no primeiro UFC de fazer uma exposição. E a gente fez no Rio Sul, cara, uma estrutura incrível com octógono, tal, o patrocínio do próprio shopping, pô, foi muito legal. E aí foram 20 anos de luta, do Vale Tudo ao MMA, era foto minhas e do Nagal, né, eu intercalei. E aí foi tanto sucesso a exposição que eu já tinha um livro meio que pronto, que eu queria fazer um livro contando essa história. E aí eu falei pro Quiroga, vamos investir agora num livro, cara, só que ao invés de 20, vamos botar mais fotógrafos, vamos contar desde o encontro do Carlos com o Hélio, que vai fazer 100 anos. Aí botamos 100 anos de luta do Vale Tudo MMA. Assim nasceu o livro. E o sucesso desse livro me permitiu, né, apresentar uma outra ideia, que era um livro de causos dos bastidores que eu tinha vivido na luta, né? E aí contar só causos, coisas engraçadas, 111 causos. E aí eu conto essa história no livro, causos curtos, né? A gente está querendo lançar em breve aí em inglês também. Bacana. Pegando essa deixa que você colocou aí, dos causos, eu tenho uma pergunta do meu irmão faixa preta de jiu-jitsu, um grande fã seu, tá? O nome dele é Wilker, ele mora no estado do Amapá, é policial militar. E ele, cara, quando eu falei que eu ia falar com você, ele ficou louco. Pô, faz uma pergunta para ele, que eu acompanho ele sempre fala muito bem a respeito da relação que ele tinha com o mestre Carlos Gracie, que sou grande fã do Carlos Gracie. Então, pergunta para ele, cara. Eu sei a resposta, mas eu quero que ele fale pra gente aí, pro pessoal, como é que surgiu essa relação dele com o Cássio, com o mestre Cássio, como é que tem, e que com certeza tem várias histórias hilárias deles dois aí. Então, eu deixo a pergunta aí para você, cara. Wilker, seu irmão? Sim, o Wilker Satoru. Grande abraço, Wilker Satoru. William e Wilker aí. Porra, tua mãe caprichou aí. Tudo com W, né? E aí tem o Wilson também. O Wilson também, faixa preta também. de jiu-jitsu também. Maneiro. Somos os irmãos aqui. E tem o Wataru também. O Wataru também. O Wataru. O Wataru é um nome clássico japonês mesmo, né? É, somos 4 irmãos homens. É uma mãe com o papai foram guerreiros aí. Então, cara, o Carson é uma relação que surgiu de maneira meio que natural, orgânica, né, cara? Porque eu comecei a fotografar, eu já fotografava a Copa Atlântico Sul, aí o Renzo me chamou para fotografar a luta dele com o Valide, e aí eu fui como fotógrafo do Renzo, não conheci o Carson. Aí o Valide, cara, ganhou a luta, eu ia vender pro Renzo as fotos, acabei ficando nas mãos do Valide. Aí fui atrás do Valide, não conheci o Valide na época. O Valide acabou virando um grande amigo, né, a partir daí, mas eu não conheci o Valide. Aí fui um dia atrás dele, não sabia da enorme rivalidade entre Carson e Barra, né? E fui lá mostrar as fotos. Porra, Valide, eu vou fazer um pacote para você. E ele, aquele jeito dele, né? Porra, tá caro. Aí, porra, meu irmão, já, porra, tá me dando a canseira. Aí o Carson tava do lado dele. E eu tinha um álbum, assim, que eu tinha um orgulho, que era meio que meu book, né? Só que, óbvio, eu fotografava muito o Atlântico Sul, então tinha muita gente da Barra, né? E aí o Carson pegou, deixa eu ver esse troço aí. Aí pegou as fotos, tinha muita foto da Barra, tinha passagem de faixa do Ralph pegando a faixa marrom, tinha um cachorrão de faixa azul. Pô, o Carson olhou e falou, puta que pariu, bicho. Que creontão da pesada, hein? Fotógrafo creontão da pesada. Aí eu falei, porra. Como diz o Valide, do outro lado da família. Aí, cara, aí depois disso porra, o Carson fez essa grosseria comigo, aí ele viu que eu fiquei meio sem graça, me chamou, porra, bicho, mas tu é bem-vindo para ir lá na academia, porra, só fotografa Barra e tal.
Aí eu fui lá e acabei criando um grande vínculo, né, cara, com o Carson, que marcou minha carreira aí desde então. Bacana. Inclusive a Tatame era considerada, né, revista ligada ao Carson e a Gracie Mag ligada à Confederação. Isso muito por conta dessa minha proximidade com o Carson, que se iniciou exatamente a partir desse negócio aí da venda de fotos pro Valide. Pô, muito legal. Um abraço pro Valide aí, cara. Um cara sempre autêntico. A gente sempre lembra de muitas histórias dele aqui também na família. Um abraço pra ele. Marcelão, pô, brigadão, cara. A gente tem, pô, são quase 30 anos, né, de histórias aí, cara, que você tem. A gente teria que ter aqui horas e horas de papo aí, mas eu acho que já deu para a galera ter um pouquinho assim, né? Eu sei que tem muito material, ter o respeito também na internet aí, algumas coisas a gente repete, né? Porque são legais de falar e tudo, mas queria te agradecer, cara, por todo esse papo, essa história, o conteúdo e você compartilhar sua experiência aí de vida no jornalismo de lutas. Pô, prazer foi todo meu, William. Prazerzaço aí falar com você. Pô, Japão, como eu falei, né, cara, é meu segundo país, aí tem o maior carinho pelo Japão também. E o que você precisar, tamo aí, cara. Tamo aí para divulgar, para te ajudar a divulgar teu trabalho. Sempre bom ter mais um guerreiro aí lutando pelo nosso MMA, pela nossa luta. E, pô, boa sorte para você aí na nova empreitada. Um abraço pra galera toda. Obrigadão, Marcelo. Sempre que, eu deixo esse recado para todos os meus amigos que eu converso, sempre que quiser vir no Japão, pode mandar um sinal de fumaça aí, venha, que transporte e hospedagem por minha conta, tá? Você pode ficar tranquilo. Maravilha, irmão, maravilha. Estamos aí te seguindo. Inclusive, eu tô colocando o seu, que eu coloco aqui na barra Uhum. aqui, o seu Instagram, para o pessoal te seguir também, né? Siga lá, Marcelo Alonso no Instagram, procure ele aí no canal do PVT, procure Marcelo Alonso aí na internet, que com certeza é conteúdo bom, na certa. E a gente vai trocando ideias aí, Marcelo, com certeza. Valeu, meu irmão. Prazerzão falar contigo aí mais uma vez. Boa sorte. Obrigadão, Marcelo. Conversamos aí com o Marcelo Alonso, senhoras e senhores, quase 30 anos de carreira no jornalismo de lutas, hein, especializado, e o cara tem muitas histórias, arquivo, como ele falou, de mais quase 30 mil fotos de coisas, de eventos, de lutas e coisas legais. O conteúdo aí, ó, fica vasto, vasto, vasto aí na carreira desse cara aí. Um grande abraço. Obrigado mesmo, cara. Abraço, meu irmão. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.